galera, beleza? Você está assistindo a um corte do Michel Jesus. Se você quiser fazer contato com ele, aqui embaixo no link aqui, ó, pode acessar. Ele é professor de estratégia, ele dá mentoria e lá, o Instagram dele tá aqui. Valeu! Tem assim. Eu queria te fazer uma pergunta aí, você na condição de professor lá do estratégia, até na mentoria, na área de direito, você pode falar de tributário e financeiro, mas as perguntas de direito eu acho que elas são bem semelhantes. Eu queria que você falasse como o cara que está estudando direito, a estratégia para ele fazer provas CESP, que é Sebrasp, VUNESP, FGV, essas três, e Carlos Chagas, que são acho que as 4 principais bancas do Brasil. Cara, são provas bem diferentes, né? Bem diferente. O que você pode dizer dessas 4 bancas examinadoras da matéria de direito para o pessoal fazer o método de estudo? Porque cada uma é de um jeito. Exatamente, a gente não consegue fugir do trivial. Eu acho que eu vou falar mais do mesmo, que se você perguntar para a maioria, é resolução de questões. Mas não é fazer resolução de questões de qualquer jeito. E lá, acertei essa, errei essa. É fazer a questão concentrado, entender a abordagem daquela banca, entender por que você errou, por que você acertou, onde está a resposta certa. Depois de um tempo fazendo uma questão daquela banca, você começa a entender a abordagem daquela banca. Isso você começa a ficar sensitivo. Eu confesso a você que eu nunca fui bem, na minha época era CESP, né? Agora virou Sebrasp. Eu nunca consegui bem nesse tipo de prova da CESP. Nunca passei num concurso da CESP. Nossa, eu adorava essa Nunca prova. consegui. Por quê? Era o tipo de questões que eu não fazia teste. Eu nunca fazia teste. Por mais que eu estudava o conteúdo, eu estava ali muito bem no VUNESP, FCC... E aí ESAF também? ESAF. Eu fiquei prestando um tempo para Procuradoria. ESAF é muito bom na área fiscal e Procuradorias também. Então essas bancas eu conseguia sair melhor. Por quê? Porque eu, como todo mundo, tive minhas falhas. Tentei reduzi-las ao máximo, mas eu tive algumas. A minha falha era não fazer questões da CESP com frequência. Eu não entendia essa banca. Eu não entendia. A gente fala, pô, na minha época, CESP só fazia verdadeiro ou falso, não fazia alternativa. Era pouquíssimas provas de alternativa, uma ou outra Você só. fala, pô, o VUNESP tem 5 alternativas, A, B, C. Você tem ali 20% de chances de acerto. Mas CESP você tem verdadeiro ou falso, você tem 50, parece mais simples para quem vai chutar. Cara, já é o tipo da prova que você não pode chutar, porque uma certa, anula uma errada. Anula uma errada, então você não pode ficar chutando, diferente das demais bancas, que se você não souber, você chuta, meu irmão, porque o errado não vai tirar nada de você, mas vai que você acerte. Então você, quando vai fazer a prova da CESP, na época, por exemplo, você tinha até que ter estratégia para chute, isso é o momento de chutar ou deixar em branco. E a abordagem da questão era muito diferente das demais, porque a questão era fazer uma afirmação. As outras bancas, ela falava de teoria e ela trazia 5 partes ali que poderia estar certo. Para quem está se preparando e não está passando concurso, parece que é a mesma coisa, mas não é. Onde eu falei, não fazendo resolução de questões. Se a pessoa ela tem um foco em determinada carreira, vou estudar só para isso, e só nessas áreas, e hoje quem está dominando essa área é determinada banca, CESP, por exemplo, que agora é Sebrasp, né, costuma dominar algumas bancas específicas, cara, você já está com uma vantagem na frente, porque você consegue fazer mais resoluções dessa banca e menos das outras. Você não vai fazer de nenhuma outra? Não. Porque você não sabe se quando o seu concurso acontecer, não vai ser a VUNESP que vai ganhar ali, vai ser contratada, né, para aplicar a prova. Mas que realmente, tradicionalmente, vem sendo essa. Mas se você conseguir focar na resolução de questões, você em pouco tempo você consegue sentir como é que é a abordagem daquela banca. As questões muitas vezes se repetem, isso também facilita muito. Né? Isso aqui é igual, volto a dizer, aprender idioma. Você, quando está estudando idioma aqui no Brasil, como é que te ensina um idioma? A pessoa te faz uma pergunta naquele idioma, vamos supor, inglês. Te faz uma pergunta. Você escuta. Aí você primeiro traduz na sua cabeça para o português. Aí você traduziu para o português. Você responde para você mesmo em português. Aí você pensa como é que você vai falar em inglês. Aí você reproduz. Quem é que conversa assim? Ninguém conversa assim. Isso é coisa de louco, mas assim que a gente aprende. Mas aí depois, quando a gente vai fazer um intercâmbio, né, a gente pisa num outro país que está todo mundo falando aquele idioma, você nos 2, 3, 4 primeiros dias se perde.
Depois o seu ouvido começa a ficar afinado a ponto de você escutar inglês, pensar em inglês e responder em inglês. É legal, né? Mas isso é o costume, você tá naquele ambiente. A mesma coisa é a resolução de questões. A partir do momento que você começa a fazer daquela banca, você começa a estar com esse sexto sentido ali afiado de como que é o jeito que a banca faz a abordagem. E naturalmente, quando você vai fazer no dia da prova, só o jeito dela perguntar, você já está entendendo a malícia da banca. Que nem Sebrasp, normalmente, quando ela quer induzir o cara a erro, ela pergunta sempre do mesmo jeito. Só que a pessoa que não faz os testes ali, ela não consegue perceber, ela não tem essa sutileza. E ela vai só com conhecimento da doutrina, que às vezes ajuda ela, mas às vezes faz ela cair na pegadinha, né? Esse negócio de banca... Assim, Sebrasp é o que eu mais gosto. E é interessante que eu até falar aqui, eu fiz uma enquete no canal, colocando 4 ou 5 bancas examinadoras, qual que é a banca que a pessoa preferiria, mais gostava, né? E Sebrasp estava no meio. Cara, 50% escolheu CESP, Sebrasp. Ou das outras 4 foram divididas. Mas 50% eu fiquei impressionado, porque assim, é uma banca, como você falou, uma afirmativa, uma afirmação. Você fala, pá, e agora? Eu acabei de resolver uma questão super difícil que eu sei que eu acertei. Aquela jurisprudência que eu estudei, e essa se eu errar, essa eu vou perder. Eu vou perder aquela. É horrível, né? Na minha época, realmente é a banca que eu menos gostava. E essa que eu mais gostava, sei lá, não sei. Eu também não curto muito CESP, não. Acho que talvez por isso que você falou, de não estar exercitando. Tanto é que chegou uma hora que eu evitava fazer concurso que era CESP. E na época a CESP não tinha dominado o mercado que ela dominou hoje. Então dava para me dar esse luxo. Hoje eu acho difícil pro candidato querer falar, não vou fazer concurso não tem dessa como, banca. né? Hoje ela tá dominando tudo. CESP e FGV, né? Essas duas aí dominam tudo. E as provas de FGV de tributária estão pegando muito pesado, hein? Caramba, o que é aquilo? Você vê? Porque eu vejo que, imagina que você deve resolver questões, resolução de questões. Faço bastante resoluções de questões. E estão cada vez mais específicos, né? E aí. Nossa, estão pegando muito pesado. Mas é o que a gente